Cientista político, empresário, ativista e primeiro membro da família imperial brasileira a ocupar um cargo político relevante desde a proclamação da República. Ele é o nosso convidado especial do programa de hoje, 7 Minutos com a Verdade. Com vocês, Sua Alteza e deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Obrigado, Camila. Deputado, como a família imperial reagiu à sua decisão de se candidatar a deputado? Como o senhor se vê dentro da política nacional, né? A gente sabe muito bem que em Brasília tem mais espaço para bobo da corte do que para príncipes. Concordo. Não muito bem. A metade não viu de uma maneira positiva e a outra metade deu apoio. Então, eu acho que agora a metade que viu de uma maneira negativa, acho que está dando apoio também. Mas ainda tem os focos de resistência ali. Mas no início foi um susto para a família? Acho que é algo que foi gradativamente sendo esperado, porque eu já era ativista político. Então eu já estava começando a ter visibilidade como ativista. E em função disso havia aquele medo, será que ele vai querer ser político? Será que ele vai... Porque você já, como ativista político, você já está fazendo política. Só que de uma maneira civil, não como mandato. Então, do sentido prático, você já estava dentro do sistema político como um todo, né? Então, acho que por aí foi uma barreira legal, de jura, que foi rompida, né, de você entrar para o serviço público como mandatário, como sendo uma pessoa eleita. Eu acho que isso não agradou a todos, mas também eu acho que estão certos de estar resistindo. Eu dou razão a essa resistência. Eu talvez, se estivesse no contexto deles, eu estaria resistindo também, estaria olhando com muita cautela qualquer um da família que resolva entrar para o sistema político. Absolutamente. Também, então não vou aqui dizer que é uma postura errada. Não dá para agradar a todos. Não dá para agradar a todos e eu entendo os dois lados. Sim. O senhor tem uma proposta de reforma tributária totalmente diferente das outras. Isso muito interessa ao povo que trabalha 5 meses por ano só para pagar impostos. E as maiores taxas do mundo. O que a sua proposta teria de diferente? Qual a importância da reforma tributária para os estados e municípios? Bom, a reforma que eu vou ainda propor já está feita como um documento legal. No entanto, eu ainda tenho que fazer o proselitismo dela. Mas a reforma, basicamente, ela dá autonomia das entidades federativas, dos estados e municípios, para poderem equilibrar suas contas, o que não é o caso hoje. O caso hoje, a Constituição, ela define o quanto que o Estado, o que o Estado pode cobrar e como que ele vai gastar, e também os custos que ele vai ter. Então, o governador está espremido ali em como ele vai poder alocar recursos, como é que ele vai se organizar. Isso tudo custa. Então, da parte que é discricionária do governador, é muito limitado. Então, as políticas públicas de cada estado já é definido quase que pelo centro, por Brasília. E a mesma coisa acontece nas políticas públicas municipais. Você tem aí um engessamento da organização pública local e das alocações, né? Então, você não tem efetivamente um comprometimento com a diversidade do Brasil. Então, basicamente, é você ter mais autonomia. Então, com esse bônus que nós estamos dando para os estados e municípios se organizarem, você tem que dar o ônus. O ônus é você blindar a União de estar sempre repassando e sempre ajudando estados e municípios que estão em situação falimentar. Eu acho que uma coisa vem com a outra. Se você quer mais liberdade tributária de uma maneira mais ampla, em outros aspectos que você hoje não pode tributar, então a União também não vai ficar repassando e vai ficar aí salvando aí más administrações. Então temos que trabalhar com esse princípio. O outro princípio que é importante, que eu acho que é aí onde tem um benefício grande para a classe média e para a classe produtora, é a desoneração completa do canal produtivo. Então, desde da matéria-prima até a venda para do produto final para uma loja, por exemplo, você é desonerado da tributação. Então, que é um aspecto que os Estados Unidos têm. É o mesmo modelo norte-americano nesse aspecto. Então, o que acontece? Quando você desonera a cadeia produtiva, os produtos, quando eles chegam na ponta, eles chegam no preço mais baixo possível para o consumidor. Então, isso naturalmente vai despencar
os valores a serem cobrados dos consumidores. Então, o poder aquisitivo do brasileiro tende a crescer em função da queda de preços e não em função do ganho de renda real, aqui nesse caso. Isso eu acho que é muito positivo para a classe média. A classe média precisa aí ser desafogada tanto de tributação que é baseada no consumo. Hoje o modelo é baseado no consumo. Então, desde a matéria-prima até a venda ao consumidor final, há uma cascata de imposto que incide imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, até chegar no consumidor final, e aí você vê o quanto de imposto tem acumulado, representa quase que mais da metade, às vezes na média, do custo que é cobrado ali, do preço que é cobrado ali do consumidor final. Então, temos que acabar com isso. Acho que estamos todos aí, acho que a esquerda e a direita é favorável a isso. Agora, como fazer? O IBS, que é o modelo que está sendo colocado aí, não vai fazer isso. Ele vai fazer isso somente para o produtor. Quem está no canal produtivo, ele sim, mantendo as notas fiscais de cobrança, ele consegue fazer os débitos e créditos, comprou matéria-prima, vendeu o produto acabado, então ele pagou imposto na entrada, recebeu imposto na saída, tem um débito e crédito aí, ele zera a conta de imposto para ele. Então o produtor sai ganhando no IBS. É bom para o produtor, não vou dizer que é ruim, a proposta do IBS é boa para o produtor. Agora, ainda existe o consumidor final, ainda vai ter todo o efeito da cascata e ele não vai ter como descontar esses créditos. Aí tem algumas resguardas aí que eles colocaram, pessoas de baixa renda vão ter como ter esse crédito de volta que foi cobrado todo ao longo da cadeia, mas enfim, isso vai gerar uma burocracia central muito grande para gerenciar tudo isso e vai onerar também as transações, ou seja, cada empresa ainda vai ter que manter o controle das notas fiscais. E eu já tive empresa nos Estados Unidos, você não paga imposto durante o ano inteiro. Você não precisa ficar recolhendo DARF, ter que ter uma contabilidade separada. É muito mais rápido e dinâmico, sendo que você só é cobrado imposto de renda no final do ano. E isso diminui os seus custos operacionais. E isso também você transfere para o consumidor final. Então, mais o benefício aí. Então, essa desoneração da cadeia produtiva, ela, do meu ponto de vista, ela é fundamental. Então, acho que esses dois aspectos aí são aspectos que estão norteando essa proposta. Isso se aplicaria bem, por exemplo, a um estado que está falindo, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo? Se aplicaria bem nessa situação? Sim, porque, olha, vamos entender, os estados e os municípios, eles sofrem com um engessamento de como você se organiza como máquina pública. E também eles sofrem engessamento de como que você tem que gastar recursos públicos. Então, você tendo que se organizar de uma tal maneira e tendo que gastar de outra maneira, você, como liberdade administrativa, é muito pequena. E os seus custos operacionais são muito grandes como máquina pública. Quando você tem agora liberdade tributária, que é a única coisa que eu estou trabalhando aqui, a liberdade de como se organizar vem numa outra proposta aí. Mas a liberdade tributária, que aí você define os estados, define, bom, muito bem, hoje os estados eles tributam majoritariamente no consumo, né? Essa que é a fonte de renda dos estados. Se você amplia para incluir imposto de renda estadual, ou talvez até, o que eu sou contra, mas imposto sobre propriedade estadual. Nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto de renda é nacional, tem uma série de alíquotas, e tem imposto de renda estadual, sim. Alguns estados aplicam imposto de renda estadual. Uma alíquota muito pequena, 1 ou 2%, às vezes um pouquinho mais, chega a bater 3% a mais. Isso o que dá? Dá uma sobrevida e você consegue aliviar do outro imposto, que é o imposto de consumo. Então você aumenta o imposto de renda estadual, que tem uma base bem ampla, e você passa a diminuir o imposto sobre consumo. Então você transfere do consumo para a renda, e é exatamente isso que o modelo nacional precisa. Entendi. Você fazer essa transferência. Se você não pode, se você está dizendo para os estados, você só pode cobrar sobre o consumo, o que vai acontecer? Ele vai só aumentar o imposto sobre consumo, ao menos para suprir as demandas e a carga de planos que ele tem que atender, de competências que ele tem que atender, que o próprio governo federal está mandando ele constitucionalmente. Então, ele vai ter que sempre aumentar o imposto sobre consumo, o que reprime o poder aquisitivo da classe média. Então, a gente tem que fazer essa transferência. Então, o modelo aqui é para dar essa amplitude para todas as entidades federativas, e aí eles ali sanam suas próprias contas e a gente elimina os repasses
que existem hoje entre a União, os estados, municípios, que eu acho que também é um grande fator de distorção aí, de alocação errada de recursos. Entendi. Deputado, no que diz respeito à reforma política, o senhor defende o voto distrital, diferente da Câmara, que propõe o voto distrital junto com o voto em lista. Qual é a vantagem do voto distrital e de que forma podemos explicar isso para que fique bem claro para a população? Bom, voto distrital, você, por exemplo, eu sou um deputado federal, eu fui eleito por todo o estado de São Paulo, então quase 600 cidades votaram em mim. Então, nesse contexto, eu estaria muito mais limitado, eu faria campanha não no estado inteiro. Eu, como deputado federal, faria campanha somente em alguns bairros, numa circunscrição bem menor, mais próximo de onde eu moro. E eu tenho que morar no distrito no qual eu sou eleito. Então, o que isso acontece? O que isso acarreta? Um custo de você fazer campanha baixíssimo. É muito fácil eu percorrer alguns bairros, eu posso fazer isso a pé. Então, não tem nem o custo de gasolina aí para você atingir esses, ao menos no caso de São Paulo, que é uma concentração muito grande. Então, você diminuindo esses custos de campanha, você elimina a necessidade de você ter um fundo eleitoral. Então, esse é um grande benefício. Então, o custo de fazer campanha é muito baixo. Segundo, se você está tratando ali de pessoas que vivem no seu próprio bairro e você tem uma consciência bem ampla das necessidades daqueles bairros, você automaticamente cria uma relevância com os moradores dali. Então você cria uma representatividade muito forte. Não existe sistema mais representativo do que o sistema distrital. Não existe outro. Podem existir outras nuances aí em outros temas, mas na questão representatividade, esse é o mais representativo. Ele também é, como eu mencionei antes, ele é o mais barato, né? Então você tem dois aspectos aí fundamentais que a gente precisa resgatar, né? O terceiro aspecto que também acho que é importante é a legitimidade através da transparência. O sistema distrital é muito fácil de você definir quem venceu a eleição, porque é um sistema majoritário. A maioria votou para tal fulano e não para cicrano, e você não tem um modelo robuscado, extremamente complexo, para determinar quem é que ganhou as eleições e quem foi eleito, que é o sistema proporcional hoje para deputados federais e estaduais. Então, neste modelo distrital, é muito mais fácil, você tem uma transparência muito maior, então você tem uma legitimidade de quem ganhou o pleito eleitoral também infinitamente superior a qualquer outro aspecto. Então, existem outras propostas que estão na mesa, que eu diria que estão levando a gente no sentido contrário, né? Pode até ser mais baratas, né? Tem aí, por exemplo, o voto em lista, que é o que o pessoal da esquerda gosta de defender. Não, voto em lista é mais barato. De fato, você barateia, porque a campanha é toda direcionada pelo partido, né? Mas eu vou dizer assim, eu diria que está no par ali em termos de custo. Agora perde nos outros aspectos. Você não sabe, você não tem transparência, então você não sabe quem de fato no seu voto se está indo para o seu deputado e você não tem esse vínculo que é estabelecido entre o eleito e o eleitorado, né, que só o voto distrital dá. Então o voto em lista é completamente ao contrário nesse sentido. Deputado, durante os últimos anos, o Brasil optou por uma política externa totalmente voltada para relações com países ligados à ideologia comunista e marxista. Haja vista que tivemos até um ministro de Relações Exteriores que foi motorista do Marighella. Como está sendo conduzida a política externa agora? O que o Brasil tem conseguido recuperar de prestígio? Estamos realizando bons acordos para os países ou está tudo como antes? Não, acho que a diferença com relação à política externa tem sido brutal. Então, não estamos mais fazendo política externa baseada em ideologia, ou países que seguem a mesma ideologia. Estamos abertos a todos os países, comercialmente falando, independente do seu viés ideológico, da sua estrutura de Estado. Então, isso tem sido uma grande vantagem. Por quê? Abriu toda uma amplitude aí de possibilidades e de novos acordos a serem brotados. E também acho que estamos firmando aí parcerias muito mais profundas com aí sim países que têm mais simbiose com o Brasil em termos de organização e de aspiração também, para onde nós queremos ir como país, né? Sermos um país desenvolvido, estarmos aí jogando o jogo mundial junto com os grandes. Deputado, incêndios na Amazônia, matérias sensacionalistas em toda a mídia mundial, óleo venezuelano jogado nas praias do Nordeste, um estranho silêncio dos partidos de esquerda e ONGs internacionais. Acompanhamos agora o que acontece no Chile. O quanto o Foro de São Paulo pode estar envolvido nesses eventos de cunho terrorista?
Na minha suspeita é 100% que o Foro de São Paulo está 100% envolvido em todas essas atividades. Claro que aqui falamos aqui sem provas, mais ou menos como um teorema, em tese, é muito a propósito do Foro de São Paulo de estar envolvido nisso. As manifestações de vários integrantes do Foro de São Paulo estão em linha com fazer terrorismo na região, desestabilização de governos e implementação aí do caos para que desse caos a gente tenha aí novos líderes do Foro de São Paulo sendo eleitos. Então faz parte do jogo deles. Enquanto nós não abordarmos isso de uma maneira direta e frontal, esse problema vai continuar. Apesar dos livros de história tentarem diminuir a importância do Brasil imperial e das relações de Dom Pedro II, há uma corrente de historiadores que defende que Dom Pedro II teria sofrido um golpe por parte dos grandes fazendeiros da época, acabando com a possibilidade do reinado de Isabel, a Redentora. O que o senhor, sendo tetraneto de Dom Pedro II, acha disso? Isso não é uma corrente de historiadores, isso é um fato histórico. Acho que tanto qualquer corrente, até aquelas revisionistas, dizendo que o período imperial não foi positivo, que não foi bom, foi um momento opressor, ditatorial, é muito difícil de você se desvincular do fato que houve um golpe de Estado ali. E claro, na nossa interpretação, aí voltando atrás na história, foi muito aquém de ter um momento ditatorial, opressor. Muito pelo contrário, é uma leitura muito rasa, tem que entrar aí de fato de como é que era a Constituição de 1824, que era extremamente moderna para a época, e pontuou aí, serviu de exemplo até para algumas nações europeias que democratizaram durante o século XIX. Então, temos que rever isso aí com muita profundidade. Agora, o fato que houve um golpe de Estado, eu acho que isso é inegável por qualquer corrente política. O que o senhor sentiu vendo parte da história da sua família queimar e se transformar em cinzas no Museu Nacional? Está havendo alguma investigação séria para punir os culpados ou o caso já foi esquecido? Então, o Palácio Imperial já havia sido desvirtuado como Museu Nacional. Então, o que já tinha dentro do Palácio Imperial já não fazia referência à vida que era da família naquele momento. E aquilo não era mais nosso já há mais de uma centena de anos. Então, quem sai perdendo é a população brasileira. Sai perdendo um patrimônio do qual ela não tem hoje visibilidade de como é que vislumbrar, como é que vivia assim a família fundadora do Brasil. Não tem como vislumbrar como é que seria, ao menos aqueles artefatos históricos que pertenciam à família, como é que eles estavam dispostos ali dentro da casa. Então, acho que foi uma grande perda para o brasileiro. A nossa família ainda mantém a história muito viva, então nós temos o privilégio de estar comungando aqui, dentro de família, de uma visão de história brasileira totalmente diferenciada. Agora, a população brasileira não tem esse privilégio, e aquele palácio era, sim, um canal para ter essa visão, e perdeu-se esse canal. Então, agora eles querem ainda desvirtuar ainda mais na reconstrução, né? Temos que tomar cuidado. Esses museus, eles não deveriam ficar sob a supervisão da família imperial? Poderia ser sobre a família, mas acho que o ideal é que seja algo privado, de uma organização mundial ou uma organização local, uma instituição independente de poder de governo, né, ou de poder de Estado, que faça essa gestão de uma maneira profissional. Nós temos que resgatar o turismo nacional, temos que resgatar a história nacional e criar um circuito histórico para todo turista. Quando você chega no Rio de Janeiro, a última coisa que você vê nas brochuras, que você vê ali nos hotéis, é quais são os prédios históricos do Brasil. Então não há essa referência. Então temos que resgatar isso. É muito bom para o turismo, é muito bom para a sociedade brasileira e eu acho que isso ainda está a ser feito. O senhor foi deputado eleito pelo PSL, partido que abrigou a candidatura do presidente Bolsonaro. Como está vendo esse racha do partido com parlamentares que se elegeram na onda Bolsonaro e agora atacam o presidente? Olha, já era esperado por um certo lado. Já sabíamos que havia alguns que não estavam 100% em sintonia, isso era vocal. Agora, o que eu acho que a maioria deles, até aqueles mais vocais, eles vão votar em linha, não à esquerda, mas eles vão votar assim, em boa parte em linha com o governo. Então eu não vejo eles aí como sendo rivais ou inimigos mortais. Eu acho que enquanto nós ocuparmos a mesma casa, vai haver disputa e vai haver aí bastante antagonismo em função de como se gera um partido. Então eu acho que é bom você fazer essa separação. Agora, do ponto de vista de como é que eles vão votar, eu acho que eles ainda vão votar em linha com o governo. É uma questão gerencial de partido e como usar fundo partidário, como usar fundo eleitoral, que nós, e eu acho que imagino que tenho certeza que o presidente também, ele se coloca contra, né, o uso de fundo eleitoral e fundo partidário. Certo.
Se o PIB do crime é maior do que o de vários estados, qual estrago esse dinheiro pode fazer à democracia? Dá inclusive comprar um jornal, juízes, uma bancada política em Brasília, né? Bom, o Estado precisa estabelecer o monopólio da violência coletiva. Essa que é a função, da maior função do Estado é ter o monopólio dessa violência. No minuto que você tem aí uma violência coletiva sendo comandada por grupos organizados dentro do país, você tem guerra civil potencial ou você tem um Estado dentro do Estado. Então, do ponto de vista coletivo, o único que pode exercer a força coletiva é o Estado brasileiro. E ele tem que estar muito mais bem equipado e poder agir legalmente para proteger o cidadão brasileiro, para proteger a ordem pública brasileira. Isso ainda não é uma realidade. Deputado, em recente entrevista à TV Jornal da Cidade Online, o general Heleno disse que o Brasil pode se tornar um narcopaís. O senhor acha que existe essa possibilidade? Como combater isso em um país que vive tamanha insegurança jurídica com leis que favorecem os criminosos? Eu totalmente de acordo com essa afirmação, é um perigo preeminente. Estamos vendo outros países da América Latina que já se tornaram narco-estados, outros que saíram de narco-estados, como é o caso da Colômbia, que saiu de um narco-estado, teve uma guerra civil muito profunda durante longos anos e com ajuda externa, sem ajuda externa para dar esse controle da violência coletiva, eles não teriam saído dessa dinâmica. Vemos um país muito grande, muito rico como o México, como hoje é considerado narco-estado por todos os cientistas políticos e todos os observadores internacionais. Então o Brasil também é um país muito grande, muito rico, que pode cair nessa grande falácia se não obedecer regras básicas fundadoras de grandes nações. E essa é estabelecer segurança e soberania de território na mão do cidadão e não na mão dos criminosos. Mensalão, Lava Jato, Petrolão, nosso país lá embaixo no ranking da educação. Em um efeito máquina do tempo, o que o senhor acha que Dom Pedro II pensaria olhando para o Brasil hoje? Que o país foi entregue aos aventureiros. Simples assim. Eu acho que o Pedro II ele estaria dizendo assim, olha, nós somos brasileiros, esses aí estão de passagem. É verdade. Deputado, quais ações imediatas podem ser feitas para atrair não só investidores estrangeiros, mas para oferecer oportunidade aos empresários brasileiros, fazendo aumentar de forma substancial a geração de emprego no país? Para que haja um investimento da livre iniciativa, de novo no Brasil, a segurança jurídica ela é fundamental. Respeito à propriedade privada também, não há isso. Há uma violação de propriedade privada por entidades do Estado, da burocracia, políticos e criminosos também. E há também regulamentações que travam a atividade econômica. Então, existe uma série de regulamentações, seja trabalhista, seja ambiental, de todos os níveis, da União, dos estados, dos municípios, que travam a capacidade de um pequeno empreendedor fazer o seu negócio, fazer florescer. E, claro, aí entra o outro aspecto, que não é regulatório, mas também é fundamental, que é a rentabilidade da coisa, que através do sistema tributário. Nós eliminamos a rentabilidade com o sistema tributário arcaico e totalmente construído pelo Estado, para o Estado. Isso tira a rentabilidade dos investidores e, do outro lado, nós regulamentamos todos esses investimentos. Então você tem alta burocracia, alta regulamentação e alta tributação. Rentabilidade baixa e pouca liberdade de você poder agir. Essa equação mortal para qualquer livre iniciativa gerar emprego por conta própria. Aí fica na dependência do Estado gerar emprego. E nós sabemos que essa forma não dá certo. Muito obrigada, deputado, por sua participação no nosso programa. Esse foi mais um 7 Minutos com a Verdade, onde entrevistamos o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Continue acompanhando a gente na TV Jornal da Cidade Online. Até a próxima! Mensalão, Lava Jato, Petrolão, nosso país lá embaixo no ranking da educação. Em um efeito máquina do tempo, o que o senhor acha que Dom Pedro II pensaria olhando para o Brasil hoje? Que o país foi entregue aos aventureiros. Simples assim. Eu acho que o Pedro II ele estaria dizendo assim, olha, nós somos brasileiros, esses aí estão de passagem.